prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Deise de Oliveira, eu sou evangelizadora infantil aqui na Casa de Cultura do MAP. Eu conheci o MAP através de uma história assim bem interessante. Eu vim aqui, lá na sede, né, de Jacarepaguá, e aí uma atendente olhou para mim e perguntou: "Olá, como posso te ajudar?" E eu falei assim: é exatamente essa pergunta que eu vim fazer para vocês. Como eu posso ajudar? Eu sou uma jovem de 19 anos, cheia de energia, cheia de saúde, cheia de gás. Eu trabalho numa profissão que eu amo, eu sou comissária de bordo. Eu estou extremamente feliz e grata, então eu vim aqui para buscar ajuda, para ajudar, de como eu posso fazer para entregar o meu trabalho, né, para ajudar as pessoas. E aí ela olhou assim para mim: nossa, você é 1% dessas pessoas que vêm aqui pelo amor. Né, que 99% vem aqui no MAP através da dor, buscando ajuda, buscando algum tipo de auxílio. Que bom que você veio, seja muito bem-vinda. E aí foi aí que eu comecei o trabalho na entrega de quentinhas. Né, eu só entregava, eu nunca cheguei a cozinhar ou colocar dentro da marmita, não. Eu vinha aqui com os meus amigos, pegava as quentinhas, enchia os nossos carros, às vezes com 300, 400 quentinhas, e ia para o centro da cidade. E assim, foi um trabalho que realmente mudou minha vida. A gente acha que está ajudando alguém, né? E não, a gente está se ajudando. E foi lindo, maravilhoso. E eu tive que interromper porque eu me mudei de cidade. Fui morar em Belo Horizonte e voltei recentemente. Eu fiquei lá mais de quase 20 anos, né? Uns 18 anos. Voltei recentemente e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Rio de Janeiro, né? Ainda estava na pandemia. Eu falei: vou esperar um pouquinho. Aí quando eu soube que abriram as casas espíritas, eu corri no MAP novamente, e eu cheguei e eu falei assim: gente, quem trabalha com evangelização aqui? E aí eu encontrei as pessoas responsáveis, falei com a Rose, e aí ela falou: não, ainda está tudo parado, as pessoas não têm ainda quem trabalhe com a gente, as pessoas ainda não estão voltando. Eu falei assim: não, vamos sim, vamos voltar agora, nesse domingo. É assim, a gente começa, os evangelizadores aparecem, os evangelizandos aparecem, e aí a gente vai um domingo de cada vez. Então, eu estou aqui também para convidar vocês que ainda não voltaram a voltar para a nossa evangelização aqui no MAP. Tá sensacional, gente. As crianças da Nova Era são maravilhosas e elas precisam dessa sementinha do Evangelho de Jesus dentro do coração delas. Tá? Elas precisam que a gente estimule a estar perto de Jesus. E é por isso que eu estou aqui. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as crianças da Nova Era. São crianças fantásticas que eu estou encantada. E eu entrei nesse mundo, né, desses estudos mais profundamente quando eu tive a minha segunda filha. Né? Eu sou mãe da Luana, de 10 anos, e da Liz, de 4 anos. A Liz era uma criança, assim, muito acelerada, muito além do que eu podia dar conta. Então, eu falei assim: eu preciso de ajuda. E foi aí que eu comecei a estudar uma educação mais consciente, né? Porque o que elas precisam? Elas precisam da nossa ajuda. Elas precisam que a gente faça a nossa reforma íntima, que a gente tenha o nosso autocuidado, tenha mais autoconfiança. E toda vez que a gente melhora, toda vez que a gente se melhora, elas recebem, elas estão conectadas com a gente, elas têm um neurônio espelho sensacional. Elas se conectam com tudo que a gente está sentindo aqui dentro, sabe? Então, quando a gente está bem, quando a gente está calma, elas estão bem, elas estão calmas. E quando a gente está mega acelerada, nervosa, irritada, elas também estão. Né? Eu sou defensora da infância, eu sou educadora parental certificada em disciplina positiva e em educação consciente. Eu sou psicopedagoga em formação, estou terminando o ano que vem. E eu tenho estudado muito profundamente sobre esses assuntos e estou muito feliz de estar aqui podendo aprender junto com vocês. Que esse é um aprendizado diário, que não tem fim, né? É infinito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a gente precisa aprender mais e mais. E eu estou, assim, extremamente grata pela sua oportunidade de estar aqui dividindo esses conhecimentos com vocês. Né? Eu quero que vocês entendam um pouquinho das 5 gerações anteriores, né, até a gente chegar onde a gente chegou, porque tudo faz parte de uma transmutação, um dia após o outro, né, um passinho de cada vez. A primeira geração foi a geração dos baby boomers. Quem são os baby boomers, gente? São as pessoas nascidas entre 1946 e 1964. Tem algum baby boomer aí? Levanta a mãozinha aí nos comentários. Então, os baby boomers, eles davam muito valor ao trabalho duro, sabe? Eles passaram muita dificuldade, né? Eles vieram de um pós-guerra. Então, eles tinham muito medo de perder a estabilidade financeira. Tinham muita preocupação, sabe? São pessoas
que falar em renovação e mudança já se tremiam todas, as palavras não eram muito bem-vindas, não. E eles valorizavam mais os bens materiais. Depois dos baby boomers vieram nós, a geração X, né? Eu faço parte da geração X. São as pessoas que nasceram entre 1965 e 1980. Nós somos os filhos dos baby boomers, né? Nós somos mais sonhadores, idealistas, né? E a gente estava querendo já fazer a mudança, já começando aqui na geração X, a mudança das crianças vividas pela geração anterior, né? Pelos nossos pais. E aí começaram os conflitos familiares, né? Que a gente já não aceitava muito bem aquela coisa mais rígida, né? Da geração anterior, que eles eram muito rígidos, era tudo na base da vara. E isso já começou a mudar na geração X. Surgiu a pílula anticoncepcional, entrou a legalização do divórcio, né? O divórcio foi legalizado. Entraram também os movimentos feministas. Foi uma movimentação bem grande na nossa geração X. Logo depois, chegou a geração Y, ou Millennial, né, que foi no final do milênio, as pessoas nascidas entre 1981 e 1996. É um marco de grandes mudanças também da humanidade, né, principalmente o acesso à tecnologia a partir dos anos 90. E, engraçado, né, as pessoas nascidas as pessoas millennials dessa geração, elas são caracterizadas sobre como, gente? Como preguiçosas, egoístas e impulsivas, pois o trabalho duro já não faz mais parte do vocabulário dessa geração. Mas elas se preocupam muito com problemas sociais, são extremamente criativas e têm altas capacidades. E, assim, muitas delas, né, têm muita facilidade de aprendizado. A geração Z foram as pessoas nascidas entre 1997 e 2010. São totalmente digitais. Já nasceram, já tinha tudo digitalizado. Então, né, quem nunca viu uma criança da geração Z, nossa, isso é tão simples, me dá aí. Resolvido. Eles têm muita agilidade para executar as tarefas e de lidar com o que é diferente, né? O preconceito já não faz sentido nenhum para essa geração, para eles, mas isso choca demais a gente ainda, né? Nós, os baby boomers da geração anterior, da geração X, a gente ainda fica muito chocado com essas coisas de pan, transgênero. E todas essas denominações que estão chegando com tanta naturalidade para essa geração, ainda choca a gente e a gente vai aprendendo devagarzinho, um dia após o outro. Agora, chegamos na geração Alpha, que é a nossa crianças da nova era. A geração Alpha são as crianças nascidas a partir de 2010. Nós estamos ainda construindo as características dessas crianças, né? É tudo muito novo, né? Nessa nova geração. Então, a gente já pode perceber, né? Todo mundo aí já teve contato com uma criança alfa. Eles são muito curiosos. Eles são muito ágeis. Adoram se movimentar, são muito empáticos. Eles são independentes, né? Não, deixa que eu ponho, deixa que eu faço, é meu, deixa que eu. É uma independência, assim. Parece que já vieram prontos, né? Eles são altamente inteligentes. E eles são muito, muito, muito mais espiritualizados que todos nós. Então, a gente acha que a gente tem que ensinar, fica assim, eu é que mando, eu sei mais do que você é só uma criança. Não, gente, a gente tem que se colocar no nosso lugar como aprendizes. Eles são muito mais espiritualizados que a gente, sabe? A gente precisa, sim, aprender com eles. Claro, eles ainda estão no corpo de crianças, eles precisam da nossa ajuda, nós somos os guias, nós fomos escolhidos para ser guias de crianças altamente espiritualizadas. Né, como pais, né, pai, mãe responsável dessa criança, nós precisamos nos reformar, nós precisamos aprender. E o autoconhecimento, gente, e o autocuidado vai ser de extrema importância para a gente lidar com a nova geração. Né? Eles vão precisar muito da nossa ajuda para se desenvolverem emocionalmente, porque apesar deles serem intelectualmente muito adiantados, eles precisam da nossa ajuda emocionalmente. Né? E eles têm acesso muito precocemente, né, a muitos estímulos. E aí eles acabam tendo mais dificuldade de atenção. Estou falando muito rápido? Estão conseguindo me acompanhar? Né? Eu vou ler um trechinho da Gênesis e vou colocar aqui para vocês, né, do capítulo 28, itens 23 e 24. Como não lhe cabe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distinguirá por inteligência e razão geralmente muito precoces, juntas ao sentimento inato do bem e crenças espiritualistas.
o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. A nova geração marchará, assim, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Então, né, como a gente estava conversando, ele já vem com um grau que a gente não pode discutir, né, gente? Hoje, uma criança de 1 ano, ela já sabe o valor do dinheiro. Ela já sabe coisas que a gente, assim, nossa, como que aprendeu isso? Eu fiquei muito assustada com a minha filha. Ela, com 4 meses, ela começou a engatinhar. Eu, como assim? Que ser humano é esse? Eu fiquei muito assustada. Com 7 meses, ela estava andando tudo. Andando, correndo de um lado para o outro. E eu falei, meu Deus do céu, que ser humano é esse? De onde que ela veio? Então, eu falei, eu preciso melhorar. Eu preciso conhecer mais coisas. Eu preciso entender, né? Esses seres não são iguais a gente. Eles não são iguais à geração Baby Boomers, à geração X. Então, a gente precisa entender melhor. Minha filha escalava, ela subia. Ela, com meses, ela subia um escorregador, descia, escorregava, totalmente independente, sozinha. Então, assim, foi preciso estudar, gente. Nós precisamos estudar, tá? Por quê? O que acontece? Da mesma maneira também que eles vieram muito evoluídos, muito inteligentes, eles precisam muito mais da nossa presença. Eles precisam da nossa ajuda para se corregular, porque eles explodem também com muito mais facilidade. Eles não ficam muito irritados, muito nervosos. E tanto nós, pais, mães, os responsáveis, né, por essas crianças, né, quem cuida das crianças, as escolas e os médicos, nós não estamos sabendo como lidar com essa nova geração. Nós não estamos sabendo como lidar com as crianças alfa, né? E acaba que a gente quer a qualquer custo chegar a um diagnóstico. Porque eu acho que é mais simples, né? Pronto, eu rotulei. Ufa! Ai, ela é assim porque ela é autista. Ai, nossa, meu filho é assim porque ele tem TDAH ou ele tem TOD. E através somente de relatos, né? Aí eu chego lá no médico e eu relato assim, nossa, a minha filha é muito agitada, ela não para quieta 1 minuto, ela corre para um lado, corre para o outro, eu fico enlouquecida, surtada, eu não sei mais o que fazer. Aí o médico, não, ela é autista. Ai, que bom, ela é autista. Então, eu já tenho um rótulo, ela é assim porque ela é autista. Não, gente, ela é assim porque ela é uma criança alfa. Ela é assim porque ela é altamente espiritualizada. E ela ainda está meio confusa aqui nesse planeta de provas e expiações. Ela é assim porque ela precisa de uma mãe mais conectada com ela. E eu não estava. E eu precisei aprender. E eu precisei desconstruir tudo que eu havia aprendido, sabe? De colocar de castigo, de punir, de ficar, faz o que eu tô mandando, fica na sua, cala a sua boca, criança que não tem que querer, criança não manda, quem manda aqui sou eu. Quando você tiver sua casa, você faz o que você quer. Eu tive que desconstruir todas essas falas que eu aprendi minha vida inteira. E para reconstruir uma nova fala mais amorosa, uma fala com mais amor, com mais conexão, sabe? Com mais intenção de educá-la com carinho. E como isso dói, como isso é difícil. Eu estou aprendendo, eu estou num processo, isso todos os dias, e eu me esforço, e eu peço ajuda. Meninas, vocês me ajudem? Vocês me ajudam, por favor? Porque, gente, a gente acha que as pessoas falam, né? Uma educação consciente é tudo mimimi, é coisa de mãe Nutella, isso é tão simples. Você só deixar a criança fazer tudo que ela quer e tá tudo bem. E não é assim. É muito mais... Requer muito mais esforço da nossa parte, requer muito mais estudo, requer mais conhecimento de nós mesmos, para a gente entender por que eu estou punindo meu filho. Ela está sendo criança. Só porque ela subiu, ela vai ficar de castigo para um bom comportamento? O que é um bom comportamento? Esse comportamento é esperado para a criança da idade dela. Então, quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente começa a entender que eu é que não sei, ela sabe. Então, eu estou ali para que ela, a minha criança, possa me ensinar. Então, quando a gente se abre para essa oportunidade, né, da criança ensinar para a gente, quando a gente começa a olhar as nossas crianças com outros olhos, um mundo de possibilidades se abre. E é lindo, né? E algumas pessoas têm tentado dar remédio, né, para paralisar essas crianças. E tem a Ritalina, né, que está sendo usado indiscriminadamente. Gente, em nenhum momento estou dizendo que não é para dar remédio, tá? Claro, muitas crianças vão precisar ser medicalizadas, sim. Mas é isso depois de passar por uma série de profissionais. Você precisa passar por um neuropediatra, precisa passar por um psicopedagogo, precisa passar por psiquiatra, psicólogo, precisa passar
a pedagoga da escola precisa dar um relato, sabe? Depois de 6 a 8 meses, com 5, 6 relatos na mão, e essa criança realmente precisa de medicalização. Tudo bem, mas o que tem acontecido não é isso. O que a gente vê é um uso indiscriminado. Por quê? O remédio ele vai paralisar a criança. Deixa ela comportada, quietinha. Isso é bom, né? Sim, é bom para a escola, é bom para a família, mas será que está sendo bom para a criança? Será que isso está sendo legal? Né? Porque a criança que se movimenta, ela incomoda mesmo, porque ela nos demanda uma entrega emocional absurda. Né? E a gente veio passando ali pela pandemia, que a gente passou por tanta coisa, tanta gente com síndrome do pânico, ansiosa, com crise de ansiedade, tanta gente com depressão, tanta gente que já tentou cometer o suicídio, né? E a gente não consegue nem olhar pra gente como a gente vai dar o que a gente não tem, né? Então, a gente vai precisar primeiro se cuidar. Eu fui comissária de bordo por quase 20 anos. Dentro de um avião, a primeira coisa que a gente precisa fazer em caso de despressurização, né? Colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois colocar na outra pessoa. O que significa isso? Significa que se eu não te colocar a máscara em mim, eu não consigo ajudar o outro, porque eu desmaio. E a mesma coisa numa educação consciente. Primeiro, eu vou precisar me ajudar, eu vou precisar cuidar de mim. E eu cuidando de mim, eu consigo cuidar bem dos meus filhos. Hoje de manhã, fui para natação. Natação, gente, é o esporte que eu amo. Que isso me faz feliz. Não estou dizendo para você fazer natação. Estou dizendo que isso faz bem para mim. Então, procure alguma coisa que faça bem para você. Procure um esporte que te faça feliz. Procure um hobby. Hobby? Que isso? De vestir? Não. Hobby, mães, pais, vocês também podem ter um hobby. Vocês gostam de pintar? Voltem a pintar. Vocês gostam de ver comédia, ir no teatro, no cinema? Desde que eu tive filho, eu nunca fui no cinema adulto. Voltem. É importante. Busquem rede de apoio. Busquem pessoas para te ajudar. A gente precisa de uma aldeia para cuidar dos nossos filhos. A gente sozinha, a gente não dá conta. Tá? Então, é possível sim. Desculpa, gente, com licença. A gente se ajudar. A gente se conhece, a gente descobre o que a gente gosta de fazer, volta a fazer as coisas que a gente gosta, e aí sim, a gente consegue ser uma mãe, um pai, uma pessoa melhor para cuidar daquele... Pode ser as vovós também, tá? As vovós cuidarem com mais... Eu sei que as vovós, o que acontece, né? Normalmente as avós bateram, né, nos filhos. Por que bateram, gente? Porque não sabia o que fazer. Não tinha outro recurso. Naquela época, nunca nem se ouviu falar em educação consciente. Agora que está chegando pra gente. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para culpar ninguém, né? Não existe culpados. Existia falta de informação. As informações vêm chegando pra gente de acordo com a transmutação do planeta, né? A transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Tudo vai mudando, né? O mundo deu esse boom enorme. Tudo é digitalizado, agora os bancos são digitais e as escolas também precisam se atualizar. E nós, como responsáveis pelas crianças da nova era, também precisamos nos atualizar. Né? Elas estão anos-luz na nossa frente e a gente vai conseguir acompanhá-las também, né? Porque a criança que se movimenta, ela demanda mais energia nossa também, né? E a gente vai precisar se acolher e precisar de mais contribuição das pessoas e não de julgamento. Nossa, seu filho isso, nossa, seu filho aquilo, não. Né? O tratamento medicamentoso, ele vai ser usado, não vai mais ser usado de forma indiscriminada, a gente vai parar e pensar, bom, será? Já passou por tantos médicos, já tem essa demanda por tanto tempo. Ah, sim, então, agora sim. A gente vai pensar mais, tá? Existe sim TDAH, existe sim o TOD, existem sim crianças autistas, mas não nessa loucura que está sendo esse boom. Todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora tem TOD, todo mundo agora é autista e não é assim, tá? A gente precisa ter um olhar mais meticuloso, mais carinhoso para olhar com mais carinho para nossas crianças. Porque o efeito desses medicamentos, gente, eles criam um ciclo, né? A princípio, eles vão deixar a criança mais calma, mais tranquila. E logo em seguida, a criança vai ficar mais agressiva, mais nervosa, aí vai precisar de mais remédio, tá? Então, a gente só dê o remédio para sua criança se o médico passar na dose adequada, né? Porque vai sendo de acordo com cada criança, não de acordo com o que a gente acha, né? Esses espíritos, essas crianças da nova era, eles são considerados hiperativos porque o cérebro deles processa informações na velocidade da luz. E nós, das gerações anteriores, a gente não consegue acompanhá-los. E é por isso que nós temos que estudar,
né? E essas informações mais atuais para a gente conseguir compreender o que está acontecendo e a gente conseguir ajudar as nossas crianças desta geração. Quando a gente dá remédio, a gente paralisa, a gente diminui a velocidade delas. E ao invés de buscar essas alternativas para trabalhá-las, né, para trabalhar essa velocidade, porque elas são assim. Elas não são anormais, elas não são diferentes. Elas não são anormais, elas só são diferentes de nós. Nós éramos umas crianças mais pacatas e elas são mais aceleradas, né? Essas crianças que hoje são consideradas autistas são as crianças em processo de reorganização. A reorganização das relações harmônicas, né, dos campos energéticos com os campos eletromagnéticos aqui da Terra, do cérebro dela. São crianças tão espiritualizadas, tão à frente de nós, que para reencarnar nesse corpo, ela precisa de uma readaptação nesse mundo, né? Porque, gente, é o fim de um mundo para um novo mundo começar. Um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso fica muito confuso na cabecinha delas, né? Então, elas precisam do nosso amparo, do nosso acolhimento e do nosso entendimento. Eu vou trazer para vocês algumas informações de neurociências mais atuais, tá? Então, acolham com amor, desconstruindo o que a gente sabia para receber esses novos ensinamentos, né? Nós temos um cérebro com o hemisfério direito e esquerdo separado por um corpo caloso. Vou colocar depois uma foto aqui para vocês verem o que é esse corpo caloso. E eles são integrados, né? O corpo caloso, e deles vão sendo integrados e vão abrindo várias gavetas desse cérebro. E isso é fisiológico, tá? Não sou eu que estou falando, estou inventando, não. Isso é fisiológico. O corpo caloso dessas crianças é diferente dos nossos. Eles são multidimensionais, eles são multissensoriais e eles vão precisar de diferentes estímulos para se manterem atentos. Então, às vezes, sua criança está lá estudando e está ouvindo música. Pelo amor de Deus, desliga essa música aí, vai te atrapalhar. Não vai. Isso vai ajudar ele a manter o foco, né? O corpo caloso deles é mais fininho. É mais fininho que o nosso, não é igual ao nosso corpo caloso, que para ligar o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo, a gente precisa de um tempo. O deles já é mais automático, eles são, né, mais rápidos, né? Então, eu vou trazer também aqui para vocês agora o cérebro na palma da mão. O que é isso, gente? Atualmente, os neurocientistas descobriram o córtex neofrontal, que o córtex neofrontal ele só começa a se desenvolver nas crianças a partir de 4 anos. Ou seja, os primeiros 3 anos da criança, ela ainda não tem esse recurso que nós temos. O que é o cérebro na palma da mão? Levantando a mão aqui é o tronco cerebral. E aqui é o sistema límbico. E aqui no sistema límbico é onde está as reações, né? As reações mais de luta e fuga, mais primitivas. E aqui no finalzinho do sistema límbico, a gente tem a amígdala. A amígdala é onde vai ter o recurso da luta e fuga, que de todos os répteis, né? A gente chama de reptiliano, porque é onde todos os répteis têm, e os mamíferos já conseguem ter essa parte do córtex neofrontal. E esse córtex neofrontal aqui em cima, ele é aqui, ó, bem em cima da nossa testa, onde ele vai sendo formado, e ali a gente vai conseguindo agir ao invés de reagir. Ali onde a gente vai ter... a gente vai conseguir raciocinar, a gente vai conseguir pensar, né? Aqui são só as emoções mais primitivas, a raiva, a tristeza, né? Então, acontece alguma coisa e a gente reage, né? Porque a gente está com o nosso tampão aberto. Então, como é que a gente faz para fechar esse tampão? A gente se conecta com a nossa espiritualidade, se conecta com a gente mesmo, a gente faz preces, a gente pode tomar uma água, a gente pode respirar fundo, olha... Ô, filho, só um minutinho, você tá precisando de mim, né? Eu sei, mas meu tampão tá aberto. E eu não vou conseguir te tratar da maneira adequada, da maneira que você merece, com todo o meu respeito. Só um minutinho que eu vou me autorregular para poder tratar você do jeito que você merece. Então, se a criança tá com o tampão dela aberta e chega um adulto com o tampão dele aberto, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer os gritos, vai acontecer
o tapinha para educar, vai acontecer essas violências que a gente não quer mais utilizar. Vai acontecer essas violências tão naturalizadas pela nossa sociedade. E que a gente agora, a partir de hoje, vai quebrar esse ciclo de violência. Todas as gerações anteriores usaram a violência para a educação. Todas. E, se Deus quiser, a gente vai agora, nessa nossa geração, quebrar esse ciclo de violência. E a gente vai conseguir se autorregular e vai conseguir corregular as nossas crianças para que os tampões sejam abaixados e a gente se conecte. É o que eles precisam de nós, conexão. Se conectando amorosamente, se conectando com todo o nosso amor. Eles vão se conectar e vão conseguir agir, usar as emoções de tranquilidade, de amor, com as energias boas que o universo traz pra gente, né? Que quando a gente faz o culto no lar em casa, nossa casa se enche de energia. É por isso que na evangelização infantil, eu sempre peço para as crianças, peçam para o papai e mamãe fazerem culto no lar em casa. Mas o que é o culto no lar em casa com as crianças, gente? Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, desse daqui, e começar a ler para as crianças, vai fazer algum sentido para elas? Não faz. Então, elas precisam de uma linguagem adequada. Existem zilhões de livros espíritas infantis. Existe o Evangelho segundo o Espiritismo da Turma da Mônica, né? Com toda uma performance infantil que entra no universo deles. A gente precisa falar o idioma da criança, né? Não adianta você chegar para o seu filho, vai tomar banho agora que eu estou mandando. Ele não vai. Mas desde a minha época, a minha mãe mandava eu tomar banho e eu ia. Sim, mas a sua época já passou. Nós estamos agora com a geração alfa. Nós precisamos... Qual é o idioma da criança? Eu lá em casa? Gente, cada uma vai falar de um jeito, tá? Eu não sei como é na sua casa. Estou dizendo como é na minha casa. Eu chego e falo com elas... Quem é que vai no trem do banho? E elas vêm nas minhas costas e a gente vai, eu vou andar de trem. E a gente vai cantando e a gente vai dançando, né? A gente precisa de mais humor, mais alegria, menos grito. Se for grito, que seja de alegria, que seja de música, que seja de festa, que seja de emoção. A gente precisa de menos raiva, né? A raiva é importante, sim, a gente tem na nossa casa. Sim, super importante, porque a gente aprendeu a engolir raiva, né? A gente engole. E essas raivas agora vêm como pra gente? Em forma de doença, porque fica tudo registrado no nosso corpo. Toda essa energia da raiva que a gente não liberou vai voltar pra gente na fase adulta como doenças. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psicoemocionais. E a gente não quer mais isso. A gente não quer. A gente vai deixar os nossos filhos transbordarem a raiva deles da maneira adequada. Nós estamos aqui, servir como guia para mostrar para eles. Filho, você pode sentir raiva, é normal sentir raiva, eu também sinto raiva. Eu não tive a oportunidade de liberar, mas agora você está permitido. Então, assim, você pode... E aí, nesse você pode, você vai orientar. Como que na sua casa é possível jorrar a raiva para fora? Na minha casa, eu permito que bata a porta do quarto? Ah, não, Deise, isso pra mim é inadmissível. Ah, não, tudo bem. Então, assim, vocês vão delimitar, vocês vão conversar, vocês vão se conectar e ver o que é aceitável ou não na sua casa. Eu não tô aqui pra mostrar o que é certo e errado, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Eu tô aqui pra gente juntos chegar nessa conclusão. O que pode ser feito na sua casa e o que não pode ser feito na sua. Cada casa vai ter uma maneira de lidar com isso, né? Na minha casa, por exemplo, elas gostam de lidar com a raiva indo para um cantinho especial. Indo para o que a gente chama de canto da calma. Ah, isso é o cantinho do pensamento? Não, não é o cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento é punição. O cantinho do pensamento é violência. E a gente não vai mais usar o cantinho da violência. O cantinho para pensar, porque vai pensar em quê, gente? O que uma criança vai pensar quando estiver indo para lá? Da raiva que ela está sentindo da mãe, de ter abandonado, de ter largado ela sozinha na hora que ela precisa de conexão, na hora que ela precisa do corpo da mãe, do abraço, né? Quando eu digo mãe, gente, é o adulto responsável por essa criança, tá? Então, assim, a gente precisa estar ali junto dela. Então, a gente pode oferecer o nosso abraço, filha. Eu preciso do seu abraço. E aí você se abre, assim, e ela vem, se aconchega. E ali ela está se autorregulando. Você também está se regulando. Você está se autorregulando e a criança está se corregulando através de você. Né? Você vai usar... pode correr. Aí a criança vai se movimentando, correndo, ela vai se acalmando, vai extravasando aquela raiva. Pode pular. O que pode na sua casa? Combinem. Façam combinados do que é possível fazer na hora da raiva para poder se acalmar. E você também mostre para ela como se faz fazendo e não só falando. Na hora que você tiver raiva, você não vai explodir gritando com ela, batendo nela.
né? E você está mostrando para ela como se faz. Na hora que você estiver nervoso, meu filho, é só você bater nas pessoas. Porque a gente não ensina, a gente ensina através do exemplo. Eles aprendem não do que a gente fala, mas do que a gente faz. Ai, a gente fala demais, né? Eu vou trazer mais informações para vocês. Eu vou voltar. Acho que vocês entenderam o cérebro na palma da mão. Que essa parte aqui é a parte que vai começar a se formar aos 4 anos, né? Que eu não cheguei a finalizar. E termina de se formar, sabe quando, gente? Entre 25 e 28 anos. Então, a sua criança, seu adolescente de 19 anos ainda não tem o sistema dele, o córtex neofrontal dele totalmente formado. Então, ele ainda vai precisar de você para se corregular. Então, sempre vai começar conosco, com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança, para eles aprenderem através do neurônio espelho, né, que eles se conectam com a gente, com o nosso emocional, e para eles copiarem e fazerem igual. Entendidos? E no próximo programa, eu vou ensinar para vocês de maneira mais prática, trazer como fazer isso no dia a dia, de maneira mais prática, né? Como a gente pode educar, né? Porque a gente aprendeu que é castigando, a gente aprendeu que é punindo, a gente aprendeu que é com palmadinha, e aí, de repente, a gente não tem mais nenhum recurso, eu vou deixar fazer a criança vou deixar a criança fazer o que ela quer? Não. A gente vai ter outros recursos, sim, também, né? Outros recursos adequados para as crianças alfas, que não são nenhum desses. Que a gente não vai fazer o possível para quando a gente estiver com muita vontade de bater, a gente vai se acalmar e a gente vai entender, não, eu batendo no meu filho, eu estou praticando violência. Eu batendo no meu filho, eu não vou estar ajudando. Eu preciso ficar calma. E eu calma, eu educo. Né? A calma educa, a violência, a raiva, eu não vou conseguir educá-lo da maneira que ele precisa, educá-lo da maneira adequada. Então, ele sempre começa pela gente, tá? Não vai começar pelo nosso companheiro, não vai começar pela escola, vai começar dentro de casa. Nós somos a mudança que eles precisam. Nós vamos mudar e nós vamos orientá-lo da melhor maneira possível para que eles consigam se corregular, né? Eu vou trazer no próximo programa algumas das maneiras mais práticas, né, que vem sendo utilizados, que vem sendo falados, né, pelos neurocientistas, que é a maneira adequada, é a maneira que eles precisam, né? E eu vou finalizar o programa de hoje com um trecho do Evangelho, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. De que precisa o Espírito para se salvar? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á ao trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos será preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não tive teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e fostes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então é isso, gente. Eu quero que vocês comecem agora a ter mais consciência de todos os tipos de coisas que a gente faz com as nossas crianças que não estão mais adequadas, que não tem mais necessidade nenhuma da gente continuar a fazer. Será que, se você receber uma visita por exemplo, o seu filho está com um copo na mão e ele derrubou tudo, o que você tem? O que a gente faz no automático? Meu Deus, você derrubou tudo! Que desastrado! Por que você fez isso? Presta mais atenção no que você está fazendo! E a criança se sente como? A gente mina a autoconfiança dela, a gente mina a autoestima, a gente detona. Isso a gente acostumou, tá? A gente aprendeu a fazer isso. Eu não estou dizendo que vocês são culpados e vocês fazem isso de propósito, não. Eu estou levando agora nós, a pensarmos no que a gente está fazendo com os nossos filhos. E eu me incluo nessa, tá bom? E aí a gente olhar e falar assim, cara, se vem uma visita na nossa casa, vem um amigo nosso, e
pega e derruba tudo, o que a gente vai fazer com o nosso amigo? A gente vai gritar, a gente vai humilhar, a gente vai, limpa logo isso, sujou. A gente vai olhar para ele, tudo bem. Acontece, pode deixar que eu limpo. Com o nosso amigo a gente trata de um jeito e a nossa criança a gente trata de outra. Por que nós olhamos para um adulto de uma maneira diferente que nós olhamos para uma criança? A nossa sociedade é adultocentrista. Tudo é voltado para o adulto. Tudo é o que é melhor para o adulto. E a gente agora vai começar a ter um novo olhar. Eu quero que vocês despertem para um novo olhar. Toda vez que a nossa criança fizer alguma coisa, você olha para ela como se fosse um adulto. Respira, para, pensa. O que eu estou fazendo com meu filho? Por que eu estou gritando com ele? Por que eu estou ameaçando bater nele? Ele é só uma criança. Ele está treinando. E tudo bem errar. Os erros são ótimas oportunidades para a gente aprender. E ele está aprendendo. Então, eu estou ali como guia. E como eu estou guiando meu filho? Eu estou julgando, eu estou ameaçando, eu estou gritando? Ou eu estou sendo complacente e eu estou mostrando para ele que tudo bem errar? Que a gente erra, a gente está em treinamento, a gente está aprendendo, filho. Eu também derrubo as coisas. Vamos lá pegar um pano para a gente limpar juntos? Tudo bem você ter derrubado. A gente tem um outro olhar para as nossas crianças, tá? Então, eu espero vocês na próxima semana, quinta-feira, às 8 horas, para aprender de maneira mais prática, né? Hoje eu trouxe mais conceitos, né? Mais um conhecimento das gerações anteriores dessa geração. Então, como que a gente pode fazer, né? Esse foi uma primeira, né? A gente ter um novo olhar para eles. E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que também querem aprender, tá? E paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Obrigada.